Hello students, how are you? Hoje esse vídeo vai ser um pouco diferente dos outros. Não vai ser tão demorado e também não vai ser muito técnico, tem muitas legendas. Hoje eu vou falar dos segredos, as coisas essenciais para a gente aprender uma língua, né? Eu tô aprendendo minha quarta língua agora. E eu não vou dizer que eu sou fluente em todas, né? Eu sou fluente em inglês, português, falo muito bem espanhol, estou aprendendo alemão. Mas qual que é o segredo? Como que eu fiquei fluente em inglês? Eu era bloqueada em inglês até os meus 26 anos, como eu já contei pra vocês. E, gente, por que eu era bloqueada? Porque eu achava que o inglês não era pra mim, que eu nunca ia aprender inglês, que eu odiava inglês. Quando eu comecei a mudar a minha perspectiva, como que eu olhava pro idioma? Tipo, inglês foi uma dificuldade que eu tive porque eu não entendia a mecânica do aprendizado. Agora a gente vai falar de emoção, mas que emoção tem a ver com aprender inglês? Gente, um idioma, ele foi tratado por muito tempo por escolas, né, como se fosse uma matéria. Mas expressão não é uma matéria, você conversa o dia inteiro. O discurso que eu preparei aqui para esse vídeo, ele não tá saindo igual, né? Bem como o que você lê num livro não é igual à descrição daquilo que você conta. Então, partindo daí, a gente já imagina o seguinte: uma equação matemática ela vai ser a mesma coisa, ela vai dar um resultado X e aquilo lá é certo. A gente chama isso de ciências exatas. E uma língua, gente, está longe de ser uma ciências exatas, é humanas, né, na verdade. São ciências humanas. Porque it's a matter of expression. You need to express yourself in other language. Então, quando a gente fala de expressão, a gente tem que entender o seguinte: cultura está por trás da língua. A língua é apenas uma expressão da cultura, um resultado, né, de um comportamento de uma nação. Como que você se comunica? Se você começar a entender que o inglês vai muito mais além de apenas falar, ou seja, você vai se expressar, se você tá querendo aprender inglês para conversar com realmente pessoas nativas, que é o que eu acredito que todo mundo precisa, né? A não ser que o seu trabalho exija que você fale inglês com pessoas apenas brasileiras, o que não faz o menor sentido. Então, é o seguinte, você vai ter que conversar com pessoas nativas. E entender essas pessoas nativas é a primeira coisa. Então, a gente está falando aqui de emoção. Mas qual que é o seu motivo emocional? Você não é apaixonado com a cultura, você não precisa de falar inglês. Talvez seria se auto-superar, porque é o seguinte: tudo que a gente se propõe a fazer na vida, a gente quer alcançar um resultado, né? Se eu comecei aqui com uma meta, por exemplo, se eu me inscrevi numa escola, paguei caro, se eu contratei uma professora, eu já tenho um motivo emocional para falar o seguinte: não, eu quero aprender isso, eu preciso aprender. Então, entender que você tem motivação emocional, sim, você já passa a ver o idioma de outra forma. É o seguinte: o que eu preciso emocionalmente para dominar esse idioma? Eu preciso ser igual a uma criança. Por que uma criança? Quando a criança começa a falar, o que ela vai fazer? Ela vai ver a mamadeira ali, ela vai falar assim: mamã, mamadeira, dedeira, até aquela criança conseguir entender que aquele objeto ali que ela tá olhando chama o quê? Mamadeira. Mas antes dela falar mamadeira, ela vai falar dedeira, mamá, mamã. E o que a criança, ela tem duas coisas que o adulto não tem. O que difere um adulto aprendendo de uma criança é o seguinte: a criança, ela não tem julgamento, ela não tem noção do ridículo. Ou seja, ela é inocente, ela tá ali, ela não tá nem aí se os outros estão olhando para ela, se tá feio, né? E outra coisa, a criança, ela tem a necessidade, urgência. Então, o motivo da criança é o seguinte: sobrevivência, gente. Como é que uma criança não vai aprender a falar só se realmente ela tiver algum problema, disfunção? Aí já entra outras questões. Mas ela tem que falar o nome daquela coisa, ó, nome, vocabulário, e ela tem que saber o quê? Ela tem que saber falar corretamente, porque ninguém vai entender ela se ela não pronunciar a palavra direito. Às vezes a mamãe entende que dedeira é mamã, é mamá, mas se ela falar perto de uma pessoa, todo mundo vai olhar para ela e vai falar o que ela quer. O que essa criança está falando? Então, vocês podem perceber o seguinte: vocabulário e pronúncia é muito mais importante do que gramática. A gramática ela vem depois para o quê? Para estruturar aquilo tudo que você aprendeu.
Então, eu tô colocando isso aqui hoje de uma maneira bem didática para vocês entenderem o seguinte: talvez a forma com que inglês tem sido ensinado por todos esses anos não é a melhor maneira de se aprender inglês, né? O país número um, gente, em proficiência em inglês é a Holanda, né? A gente fala Netherlands. E eu tava pesquisando o seguinte: por que que eles são o número um? Porque na escolinha as professoras ensinam inglês de uma forma lúdica, né? Tem ali uma pessoa para falar, contar a história em outra língua, fazer a criança que ficar engajada. Não é aquela coisa que a gente fazia antigamente, porque agora o ensino já está mudando no Brasil também, que é o quê? Pegar a criança com 6 anos e já colocar ela na gramática. Totalmente errado. A criança fala que inglês é horrível, mamãe não gosta, traumatiza, porque essa não é a forma de se ensinar inglês. Então, quando a gente começa o seguinte, pensar fora da caixinha, entender como que o aprendizado de uma língua funciona, a gente começa a perceber por que que a gente tem o quê? Aquele bloqueio. Por que que eu não aprendi até hoje? Porque essa não é a forma certa de aprender, né? Aí a gente chega na conclusão que você precisa aprender a aprender, né? Então, dentro dessas técnicas de aprendizado externas, a gente vai trazer para a gente o quê? Qual que é a melhor forma que eu aprendo dentro desses conceitos? Será que eu gosto de estudar com filme? Será que eu gosto de estudar com podcast? O que é um podcast? É como se fosse uma rádio em inglês, né? São ali conteúdos de áudio que a gente escuta. Será que eu prefiro estudar o quê? Com o livro? Só que livro, gente, é um estudo passivo. E lembra que eu falei para vocês, livro tem escrita formal e a fala é muito mais informal do que a gramática, do que a estrutura, do que o discurso. Então, para finalizar esse pensamento todo, a gente vai pensar o seguinte: se inglês fosse um quebra-cabeça, fosse uma mecânica, uma fábrica, e a gente fosse definir o seguinte: o que eu tenho que saber para montar um quebra-cabeça grande? Porque uma língua é vasta, né? A gente tem inglês nos Estados Unidos, na Irlanda, a gente tem inglês na Austrália, no Reino Unido. Então é o seguinte: é uma língua e a gente tem dialetos, igual a gente tem português de Portugal e português do Brasil, que é diferente. Se a gente imaginar inglês como um quebra-cabeça, a gente vai imaginar o seguinte: o vocabulário é a imagem do quebra-cabeça. Ou seja, a gente vai ter que ter clareza, a gente vai ter que ver cada imagem para a gente saber onde que ela vai encaixar. A pronúncia, gente, vai ser o quê? Os encaixes, porque sem saber a pronúncia, a gente não vai conseguir ser compreendido. É como se fosse uma peça quebrada. Se você não pronunciar bem, a peça não vai encaixar. E o que é a gramática, gente? É a figura toda do quebra-cabeça, ou da fábrica, ou qualquer analogia que a gente faça, que faça nos entender o seguinte: ela só vem para estruturar. Então não faz sentido a gente estudar ela antes de adquirir vocabulário, antes de aprender a pronunciar as palavras, certo? Então, entendendo isso, vai ajudar muito o nosso aprendizado de inglês. Se você hoje está numa escola, está aprendendo muita gramática, talvez seja por isso que você não está conseguindo aprender. Isso não significa que a gente não consegue aprender numa escola, tá, gente? Eu não tô falando isso. Só que a escola vai demorar um pouco mais. Porque vai ser como se eu estivesse montando um quebra-cabeça de forma reversa, né? Eu esteja o seguinte: eu vou preocupar muito com a estrutura antes de saber cada peça. Então eu vou o quê? Eu vou perder a habilidade de encaixar peça por peça e vou ficar naquela ansiedade de o quê? Dominar a estrutura, dominar a estrutura, dominar a estrutura. Aí quando você vai falar, o que acontece? Você trava. O que eu vou usar agora? Present perfect, past continuous, blá blá. Aí você trava. Você tem que ser o quê? Intuitivo. Please, can I have a coffee? Aí o que eu falei agora, gente? Por favor, eu posso ter um café? No Brasil a gente não fala isso. No Brasil a gente fala como? Dá um café aí. Aí, vê um café? Se a gente falar isso em inglês, gente, a gente vai ser muito mal educado. Então essa é a prova concreta de que inglês não só cultural, né? Mas como aprender uma língua vai muito além de apenas uma matéria de escola. Então, minha sugestão para vocês é o seguinte: se você não está aprendendo hoje com o método, se não está na velocidade que você quer, veja um professor, né? Veja um professor. Aulas individuais funcionam muito melhor, aulas de conversação independente do seu nível.
Gente, eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado hoje. Muito obrigado para vocês que assistem o meu conteúdo, né? Eu falei obrigado para vocês. Isso é um português falado em inglês. Então, muito obrigado vocês que apoiam o meu canal, que consomem meu conteúdo. Eu espero que isso esteja te ajudando. Se você tiver qualquer dúvida, qualquer vídeo que você queira que eu faça, coloca aqui nos comentários. Manda esse vídeo para um amigo, se inscreve no meu canal, porque isso ajuda a gente que produz conteúdo gratuito. O YouTube vai entender que esse vídeo é bom e vai começar a passar para mais pessoas. Então, obrigado pela sua atenção. I'll see you in the next video. Bye bye.